A história começa nos contando que Deus criou a humanidade e depois criou as bruxas. Deus, sendo muito mais gentil do que eu seria, compartilhou seu poder com as bruxas e disse a elas que, em seu lugar, deveriam guiar os humanos sem poder. As bruxas concordaram e juraram dedicar-se a ajudar os humanos em nome da amizade. No entanto, nos dias atuais, as coisas tomaram um rumo horrível. Uma cena mostra um grande grupo de humanos ingratos se preparando para executar uma bruxa. Enquanto gritam que não precisam de bruxas e elas deveriam ser erradicadas, a bruxa espera que todos eles morram, mas ela os supera nisso. Em outro lugar, nosso protagonista, chamado Adonis, que é aprendiz de bruxa, reclama de como suas pernas estão cansadas e de como está muito quente, o que faz sentido já que estão no deserto. Adonis fica frustrado, pois a bruxa com quem viaja, chamada Chloe, não está ouvindo e o interrompe para mandá-lo ficar quieto. Adonis quer que ela pelo menos use magia para verificar sua localização, já que seria muito mais fácil do que usar um mapa antigo, mas ela o chama de idiota e lembra o garoto de que magia não é barata. A amante de mapas ameaça deixá-lo para trás e fica ainda mais chateada quando Adonis simplesmente usa um dispositivo para determinar onde estão. A senhorita odeia a tecnologia ou fica furiosa, já que ela disse várias vezes para não usar aquele aparelho estranho, pois as pessoas que estão atrás deles o usarão para encontrá-los. Adonis a acalma explicando que não é um dispositivo estranho, na verdade é um smartphone que ele mesmo fez, então não pode ser usado para rastreá-los. Nosso orgulhoso pequeno nerd explica que seu dispositivo usa magia de convocação de forma livre para substituir suas ondas de rádio por fotos multidimensionais, então nem mesmo a tecnologia de triangulação do exército pode encontrá-los, e ele não precisa de pilhas. O gênio tecnológico aponta que usar mapas nos dias de hoje é bastante ultrapassado, mas Chloe não está impressionada. A princesa presa às suas tradições diz que estão prontos para se mover novamente, mas Adonis fica muito sério e pergunta por que eles têm que continuar fugindo. Chloe explica que é porque ela é uma bruxa e a atitude das pessoas em relação às bruxas mudou, agora simplesmente viver é uma luta. Se misturar em cidades humanas, viver longe das cidades humanas, se tornou um desafio. Se algo, ela se parece mais com uma ninja do que com uma bruxa. Infelizmente, sua piada terrível não tem graça, então os dois fingem que não aconteceu e continuam se movendo. Durante a jornada deles, Chloe lembra a ele que precisam encontrar um lugar tolerante com as bruxas para que possam recuperar sua vida pacífica e feliz. Eles também precisam encontrar uma escola para ele frequentar, mas nosso pequeno amante de tecnologia surpreendentemente explica que a escola é chata e ele prefere continuar estudando sob ela. Ela provoca inapropriadamente sobre ele gostar de mulheres mais velhas e os dois continuam. Adonis não pode deixar de se perguntar por que Chloe não está frustrada. Ele odeia o Império Vermelho em que vivem, e o pequeno vilão deseja desesperadamente erradicar os humanos usando magia. Nesse momento, Adonis sente algo se aproximando, e um grupo de soldados relata a sede que avistaram uma bruxa fugitiva. Adonis afirma corajosamente que lidará com essa escória humana, mas Chloe o impede e explica que ele é muito inexperiente. Chloe, que melhor tenha algo bom na manga depois de segurá-lo assim, começa com um pouco de magia de gelo, enquanto seu cajado aparece em sua mão. Ela suspira ao afirmar que os humanos nunca aprendem e lança seu feitiço. Em outro lugar, um homem parecido com meu contador pede desculpas ao Imperador Gota. O Imperador, com um bigode que parece uma obra-prima de cuidados pessoais, o chama de tolo incompetente, mas o homem do terno explica que Chloe é uma bruxa de alto escalão que usa magia de gelo. Ele tenta explicar que um único esquadrão não é suficiente para derrotá-la, mas um pé surge do nada para silenciá-lo. Meu contador é mandado para o lugar dele, mas ele explica que não estava fazendo nada de errado. O Imperador silencia todos e apenas instrui que levem Chloe até ele imediatamente, pois ele se recusa a deixá-la escapar de volta para a luta. Chloe está na pose mais legal que pode fazer, e vemos que ela está exausta depois de derrotar os humanos pateticamente fracos. No entanto, Adonis não está dizendo nada e está furioso porque Chloe sempre o segura. Ele exclama que pode usar feitiços e se pergunta por que ela não o deixa lutar. Adonis pensa que poderia ter lidado facilmente com aqueles fracos insignificantes. Ele não vê sentido em estudar magia se ela não o deixa usá-la. A senhorita, interrupção constante, o interrompe novamente e reitera que ele é simplesmente muito inexperiente com magia. Esse garoto maluco então a interrompe trazendo uma espada gigantesca direto dos céus e perguntando como um aluno dela pode ser considerado inexperiente. Chloe nem mesmo aborda o bom ponto que ele acabou de fazer e simplesmente diz a ele que, se ele reclamar demais, ela ficará brava. No entanto, Adonis chegou a uma conclusão e assume que ela deve estar tratando-o assim porque ele é um humano como eles. Ele acredita que ela não quer que ele mate sua própria espécie porque ela é muito gentil. Por causa disso, não importa o quanto a maltratem, ela reprime suas emoções para que ele não lute contra os humanos e ela nunca o permite lutar contra eles. Adonis está no seu limite, porém, e não aguenta mais não poder protegê-la. Ele tenta expressar seus sentimentos, mas ela o para apenas diz que sente o mesmo enquanto se abraçam. Um dos humanos transformados em picolé tem um dispositivo que confirma a localização deles. Nesse momento,
momento, ouro começa a flutuar e Chloe fica chocada ao perceber que os humanos devem ter completado algo. Ela aponta que nem mesmo as bruxas podem alcançar viagem física de longa distância, mas parece que é isso que está acontecendo. O sempre heróico Adonis diz a ela que as coisas ficarão bem e que ele estará sempre ao lado dela. Um olhar para o espaço mostra uma tecnologia bastante fora de lugar. É uma estação espacial e as pessoas a bordo explicam que a transferência foi um sucesso até agora. As coordenadas de entrega estão definidas e uma contagem regressiva para a transferência começa. De volta à Terra, o Imperador Gothr faz um discurso. Ele tira sua coroa para que as pessoas comuns possam se relacionar mais com ele e começa dizendo que está falando com eles não como o imperador deles, mas como um ser humano. O imperador, ostentando o bigode mais estiloso por aí, aponta que a humanidade sempre foi protegida pela magia. Sempre que ocorriam desastres naturais ou pragas, eles dependiam das bruxas, expressavam sua gratidão por elas, as reverenciavam e as temiam devido ao poder delas, que excedia o conhecimento humano conhecido como magia. O imperador Gothr acredita que isso é injusto. Ele afirma que os humanos não são apenas fracos que devem se curvar aos caprichos das bruxas e implorar por sua ajuda. Gothr, que provavelmente poderia convencer um gato a comprar um cachorro com suas habilidades de fala, diz a eles para contemplar as criações da humanidade. Suas inúmeras aeronaves voam pelo céu e sua metrópole não teme nenhuma tempestade. Os trens automáticos que atravessam suas cidades abrirão novas fronteiras, e em suas mãos, eles seguram o fruto de sua sabedoria, o smartphone, um dispositivo que pode ser usado para jogar jogos divertidos e assistir vídeos engraçados. Ele diz a eles que os humanos não são fracos, mesmo sem magia, eles podem moldar o mundo natural e controlá-lo com sua própria força. Gothr, com lábia tão boa que poderia vender ketchup como molho de tomate, diz ao seu povo que agora é o momento de erradicar as bruxas e mostrar ao mundo que são seus soberanos supremos. Alguma garota aleatória elogia o maníaco genocida por seu discurso de assassinato fantástico, e ele afirma que o mundo certamente seguirá em uma direção positiva uma vez que as bruxas sejam erradicadas. Nesse momento, um raio de luz atinge o palco, e vemos que Adonis e Chloe foram teleportados. Os dois não conseguem acreditar nas coisas terríveis que a multidão está dizendo a eles e ficam furiosos quando veem que foi o Imperador Gothr que os trouxe. O sempre valente Adonis instantaneamente entra em ação, dizendo a Chloe para correr para que ele possa ganhar tempo para ela escapar. No entanto, ele é parado muito rapidamente, e Gothr, com nojo, vê que esse garoto humano foi criado por uma bruxa. Então, vemos que Chloe não é apenas uma interrompedora irritante, pois ela fica enfurecida e diz a Gothr que se ele valoriza as vidas de seu povo, então ele precisa deixar ir seu jovem aprendiz, não alguém para fazer ameaças vazias. Chloe começa um poderoso feitiço de magia de gelo absoluto zero e determina que o silêncio de Gothr é sua resposta. Algo grande está chegando. Então Chloe fala com os cidadãos. Ela afirma que são humanos, assim como Adonis, então ela não queria lutar contra eles. Se ela os destruísse, Adonis não teria um lar para voltar. É por isso que ela permitiu que eles vivessem até este ponto. No entanto, eles estão se mostrando muito perigosos, e ela começa seu feitiço. Infelizmente, ela fica completamente chocada ao ver que sua magia simplesmente para. Gothr, com seu bigode impecável, explica que ela não pode entender o poder da ciência que os humanos adquiriram. Vemos o dispositivo de supressão de fótons mágicos que anulou sua magia, e os humanos na multidão riem, como se tivessem feito algo por conta própria. Como se estivessem orgulhosos. Gothr expressa sua dúvida de que ela sequer considerou que o humano que ela ajudou um dia poderia persegui-la. Adonis, nunca disposto a desistir, como nosso bravo protagonista tenta usar sua magia, mas não entende por que ela não está funcionando. Gothr explica que é hora de bruxas como Chloe entregarem o mundo, e ele a atinge no rosto. Como se isso não fosse o bastante, ela também está completamente exposta, e a multidão começa a tirar fotos. Adonis fica furioso ao ver sua mentora humilhada e jura matá-los todos, mas é mais uma vez impedido. Ele continua tentando, mas tudo o que ele consegue fazer é dizer para ela esperá-lo, e em breve ele estará ao lado dela novamente. Gothr já está cansado do garoto e ordena que ele seja baleado na cabeça. Chloe muda completamente sua atitude desafiadora para salvar nosso garoto e se curva ao imperador. Ela assume toda a culpa e explica que o garoto não tem nada a ver com isso. Ele é como eles, um humano. Ela mente, dizendo que o sequestrou e o criou como seu escravo, um pobre garoto humano completamente fora de personagem. Chloe implora e súplica que o imperador tenha misericórdia dele, e ela não se importa com o que acontece com ela. Adonis está em total descrença quando ela se oferece para ser uma escrava. Com furor frenético, ele escreve loucamente no chão, parecendo ter abandonado toda a sanidade, jurando matá-los todos. Gothr, desinteressado em sua oferta, aponta uma arma para ela. Chloe, percebendo o que está prestes a acontecer, a chama calmamente por Adonis e agradece por tudo. Temos um vislumbre rápido de quando se conheceram. Chloe acolheu o garoto pequeno e sem teto e, agora, que ela está feliz por tê-lo conhecido, ela começa a dizer as palavras "eu te amo", mas antes que ela possa terminar, o gélido Gothr põe um fim à vida dela. Adonis, congelado de horror, está mortificado.
lado, e antes que seu corpo possa sequer tocar o chão, os soldados de Gotham seguem o tiro com uma rajada de balas. Adonis implora para que parem, mas eles são implacáveis. A vida deles juntos passa diante dos olhos de Chloe, e ela pensa em como foi verdadeiramente feliz. A multidão aplaude com júbilo completo, e Gotham finaliza sua morte ao mandar cortar sua cabeça. Em seguida, aprendemos o resto do que Deus disse quando compartilhou seu poder com as bruxas. Ele disse às bruxas que os humanos podem temê-las por serem tímidas. Ele esperava que se tornassem amigas e trouxessem paz eterna ao mundo. No entanto, se eles se odiarem e lutarem, que as trevas do caos envolvam o mundo. Com Chloe morta, Adonis é consumido por uma fúria furiosa e a verdadeira história agora pode começar. Avançamos 10 anos. Algumas prisioneiras estão discutindo por comida, mas uma garota chamada Duoka oferece sua comida para que elas parem. Uma das garotas rudes aceita a oferta, mas a amiga de Duoka, Ana, aponta que Duoka já deu comida para outra pessoa antes. Duoka mantém seu ânimo e mostra o quanto de energia ainda tem com uma dança estranha. Ana observa que, não importa o quanto a tecnologia avance graças à expansão da engrenagem, as pessoas continuam lutando entre si. As guerras nunca pararam. Ela se lembra de ter ouvido dizer que a humanidade seria feliz assim que as bruxas desaparecessem, mas isso ainda não aconteceu. Ana, sempre positiva, anima o clima com sua habilidade de marionetista de nível especial. Descobrimos que elas são prisioneiras porque perderam para o Império. Duoka usa a marionete para garantir a Ana que tudo vai ficar bem. Nesse momento, soldados chegam para chamar o prisioneiro número 218. Outras fofocam sobre como aqueles que são chamados nunca voltam, e Ana fica aterrorizada quando percebe que é o número 218. Os soldados exigem que os prisioneiros falem, e Duoka corajosamente se adianta. Duoka é levada embora, deixando Ana em completo descrença, já que esse era o número dela, e como se isso não fosse dramático o suficiente, vemos que Duoka deixou suas marionetes para trás com o número delas. Duoka é levada para um lugar onde descobre que será uma escrava. Ela vê o que acontece com aqueles que se recusam e o guarda-chefe, vestido de forma extravagante, explica que ela precisa servir ao Império como todos os outros. Ele afirma que administrar a prisão custa dinheiro dos contribuintes, o imposto de sangue do povo do Império. Ele pergunta a ela quem trouxe a expansão da engrenagem e o aumento explosivo da civilização humana, quem usou seu poder científico e militar para derrotar as bruxas e garantir a dignidade para a humanidade. Ele responde à própria pergunta dizendo que foram eles. O Império ria, e está certo de que ela renderá um bom preço e tira uma selfie com ela, mas instantaneamente se arrepende quando ela morde seu dedo. Duoka tenta uma fuga e tenta abrir todas as celas usando o telefone do diretor. Infelizmente, sua tecnologia tem autenticação por voz. Ela tenta pedir gentilmente, mas isso não funciona, então ela faz sua melhor imitação do diretor. Felizmente, sua voz feminina é bastante semelhante à do extravagante diretor, e funciona. Ela diz a todos os prisioneiros para fugirem, e com isso o caos se instala. No meio do caos, Duoka se dirige a uma cela muito especial feita especialmente para uma pessoa muito poderosa. Duoka é derrubada, mas os soldados apontam que todas as celas estão se abrindo e eles estão em grandes apuros. Nesse momento, alarmes começam a soar e a câmara começa a se abrir. Os guardas entram em pânico de medo, e vemos que é o Adonis incrivelmente furioso. Os guardas tremem de medo e Adonis, com uma raiva incomparável, se liberta das correntes com medo em sua voz. Um dos guardas aponta que o prisioneiro 10.001 está livre e quer que seja relatado ao chefe. Não há tempo, porém, então eles tomam a decisão incrivelmente errada de tentar colocá-lo de volta na câmara. Esses tolos sem esperança acham que ajudará se todos entrarem de uma vez, mas Adonis elimina instantaneamente um deles sem dizer uma única palavra ou fazer um movimento desperdiçado. Adonis termina habilmente com os outros dois. Duoka, provavelmente desejando ainda ter suas marionetes, está aterrorizada, e Adonis começa a se aproximar dela. Ela implora para que Adonis não faça nada, mas uma raiva imensurável o domina, como se as palavras não pudessem alcançá-lo. Ele dispara um tiro nela, mas vemos que ele ainda é capaz de ser misericordioso, pois só atira em suas correntes. Um anúncio é feito para todos os guardas na prisão, avisando que todas as portas das celas e partições dos corredores foram abertas. Em outro lugar, o diretor Yamato, cujos lóbulos da orelha provavelmente poderiam ser vistos do espaço, diz a um cara loiro para lidar com a situação na prisão e dá a ele permissão para se armar com armas superiores ao nível 5. Esse cara fala de forma muito casual para o gosto da vice-diretora Yuki e é enviado em seu caminho. Yuki promete matar aquele garoto loiro eventualmente, mas Yamato adverte contra isso, pois ele é um alto executivo assim como ela. O diretor, com orelhas de panqueca, está confiante nas habilidades do cara, mas sabe que a prisão é muito perigosa. Na prisão, o caos continua e é relatado ao diretor que até mesmo o depósito de itens confiscados foi aberto. Ele não consegue acreditar que Duoka conseguiu quebrar o sistema de autenticação por voz de seu telefone e está profundamente frustrado com a escolha de Duoka de libertar a única pessoa que não podiam deixar escapar. Em outro lugar, vemos Adonis
Adonis no topo de um prédio. Ele testa seus poderes disparando uma bala e usa um de seus feitiços de invocação no estilo escrito chamado O Ganhar. Adonis, claramente com apenas um objetivo em mente, exclama que agora é hora de acabar com cada último cidadão. De volta à prisão, o garoto loiro, cujo nome verdadeiro é I, relata que ele pesquisou todo o campo de internação, mas não encontrou sinais do garoto. Descobrimos que cuidar da situação na verdade significava eliminar todos os prisioneiros, e ele descobre que um prédio foi atingido por uma concha enorme. Ele seguirá para lá o mais rápido possível, mas decide que precisa limpar a causa da confusão primeiro. De volta à cidade, Duoka está completamente arrasada. Ela se culpa pela catástrofe iminente, já que não conseguiu impedir Adonis. Nas proximidades, Adonis percorre a cidade, e vemos que seu comportamento destrutivo está nas notícias. É relatado que um objeto semelhante a uma concha de artilharia foi disparado em um prédio. A extensão dos danos não está clara, mas poderia ser um ataque de nações vizinhas. Adonis continua a perambular enquanto pensa em como Chloe não o elogiaria pelo que ele está prestes a fazer. Ele imagina o que ela diria, enfatizando que se vingar não a trará de volta à vida. Ele conseguiu escapar, então ela gostaria que ele apenas fosse aproveitar sua vida. Adonis consegue encontrar um pequeno consolo nessas palavras, mas alguns idiotas beligerantes que provavelmente merecem o que está por vir o chamam de estranho quando o veem falando sozinho. Adonis reconhece que se passaram 10 anos desde a morte de Chloe, mas não importa quanto tempo passe, ele nunca esquecerá o que aconteceu. O olhar nos olhos dela, sua voz, as palavras quando ela disse que o amava. Ele afirma que a amava também. Justo quando ele começa a usar sua magia de invocação no estilo escrito, a terra treme sob a cidade, e desta vez Adonis invocou um gigante. Nas proximidades, a polícia não acredita nos chamadores que relatam um gigante, mas rapidamente percebem que algo está errado quando um carro vem se chocando contra o prédio deles. O motorista está aterrorizado com algo enorme, mas os policiais, fazendo o que fazem de melhor, também não acreditam nele. E este detetive brilhante, que provavelmente merece um aumento, determina que o motorista está apenas drogado demais e que deveriam apenas prendê-lo. Sherlock liga para a divisão de narcóticos, mas rapidamente percebe seu erro quando realmente vê o gigante. O gigante está causando um imenso estrago na cidade, deixando as pessoas em perigo. Adonis então se dirige ao centro da cidade, exclamando que o imperador Goth melhor não tentar fugir. Enquanto isso, Yamato é informada sobre o robô gigante que está passando pelo distrito comercial e se dirigindo na direção deles. Eles não conseguem detê-lo, e todas as tentativas de alcançar o imperador falharam, mas a rainha os informou que ele não está bem. O diretor, com as orelhas de panqueca, declara estado de emergência. Ele solicita apoio aéreo de todas as aeronaves disponíveis e ordena que todos os soldados SWS de infantaria blindada sejam enviados também. Yamato fica maravilhada com o robô gigante e é informada de que o garoto e seu penugem desapareceram da prisão, deixando claro que o gigante deve ser alimentado por magia. Isso simplifica muito as coisas para o par de orelhas com um corpo anexado a elas, já que isso significa que eles só precisam ativar seu dispositivo de supressão de fóton mágico. Com a exterminação de todas as bruxas, o dispositivo foi colocado em armazenamento subterrâneo, e não está claro se o dispositivo de 10 anos funcionará corretamente. Yamato deixa o assunto de importância nacional nas mãos de Yuki. Com isso, é declarado o estado de emergência nacional. O gigante continua seu ataque, e vemos que a raiva de Adonis não poupa vidas. Alguns tanques chegam esperando encerrar a catástrofe, mas seus ataques falham por alguma razão desconhecida, seus projéteis não voam reto. Adonis os chama de escória enquanto exige suas vidas e faz o gigante socar um prédio com tanta força que seus destroços destroem os tanques. E o que pode perceber claramente, pela destruição maciça, que os 10 anos de confinamento de Adonis foram gastos de forma significativa, resultou em uma simulação em sua mente, com pesquisas científicas ilimitadas conduzidas mentalmente para determinar a maneira mais precisa de massacrar uma nação. Enquanto Adonis continua seu ataque, e o que explica que a única maneira para um não-bruxo usar magia é através da magia de invocação no estilo escrito. É a prática de entender e sistematizar os mecanismos da magia e convertê-los em expressões matemáticas usando uma pena especial. No entanto, dominá-la não teria sido fácil sem um professor tão excelente. Agora, para Adonis, não há diferença entre aqueles que estavam presentes há 10 anos e aqueles que não estavam. Adonis é implacável em seu ataque. Ele afirma que se matar Chloe era o grande propósito da humanidade, então todos que vivem no país e se beneficiam disso são igualmente culpados. Adonis então demonstra seu incrível poder de invocar qualquer coisa à vontade e invoca algumas metralhadoras gigantes chamadas de Bullet BT. Nosso protagonista em busca de vingança está determinado a fazer as coisas certas, querendo trocar olho por olho. Ele faz exatamente como os humanos fizeram com sua professora e dispara balas sobre uma grande multidão. O jovem que vimos há 10 anos claramente foi levado ao limite absoluto, com os olhos cheios de lágrimas e sem qualquer vestígio de sanidade restante. Ele olha para o céu, encontrando uma beleza arrepiante no rastro de seu ataque. No entanto, algo não está certo.
perto. Claramente decepcionado e ainda angustiado, Adonis gostaria de se sentir melhor com a situação. Nas proximidades, vemos que está observando e é informado de que o conjurador está na palma da mão do gigante. Todas as forças são informadas de que seu alvo é o prisioneiro de longo prazo, o aprendiz de bruxa Adonis. O ataque ao gigante começa com um grupo de jatos de combate, que bombardeiam o gigante com vários mísseis, forçando Adonis a sair dele com total imprudência. Os mísseis continuam a chover, colocando os civis em grande risco. Um prédio está prestes a transformar uma criança muito recentemente órfã em uma panqueca, mas Duoka aparece do nada para salvá-lo. Ela deixa a criança com um estranho e explica que está a caminho para parar Adonis. Em cima de um prédio próximo, Adonis percebe que está fora de forma e os soldados começam a cercá-lo. De volta ao castelo imperial, vemos que enquanto o imperador Gotor conseguiu manter seu bigode impecável, ele não conseguiu manter sua saúde. Ele está gravemente doente, então a rainha diz a ele para não se preocupar com nada e que o império ficará bem. Ela o manda descansar e garante que ele fez um ótimo trabalho como imperador, garantindo que o império fosse forte. O imperador, um verdadeiro alfa com montanhas de testosterona, dá créditos à rainha por permanecer ao seu lado e lhe dar a força para fazer o que faz. No entanto, ele tosse com tanta intensidade que poderia provavelmente deslocar todos os seus órgãos internos, e descobrimos que ele tem uma doença incurável. Esse macho alfa absoluto, segurando casualmente um punhado de seu próprio sangue, diz que não precisa de médico, pois está totalmente bem. Gotor começa a se perguntar se sua doença é uma maldição de Deus. Não importa, ele se recusa a se arrepender. Eles construíram uma civilização científica avançada e queimaram suas vizinhas, as bruxas, pelo progresso. O mundo e a humanidade nunca poderiam avançar enquanto as bruxas estivessem por perto. Enquanto ele dá seu pequeno discurso de autoafirmação, vemos que Adonis não precisa de palavras e continua reduzindo a população. Gotor continua explicando que a humanidade deve abrir seu próprio caminho sozinha. A nova era não precisa de magia, e se algo, a magia só atrapalharia. Há uma coisa da qual ele tem certeza, e é que fez a coisa certa. Começa a chover, e Gotor mostra que seu bigode não é a única coisa suave nele, ao dizer à sua rainha que ela é uma flor que floresceu no caminho da carnificina. Em outro lugar, Yamato está chocado ao ouvir com seus ouvidos que sua unidade de elite foi eliminada. No entanto, o que é ainda mais surpreendente é que um civil agora está se aproximando do alvo. Em seguida, vemos Adonis sufocando um soldado e o soldado, aparentemente com um desejo de morte, diz a Adonis que deveriam ter acabado com sua vida há 10 anos, junto com aquela bruxa. Adonis, com alguns dos olhos mais frios que ele verá, concorda que deveriam tê-lo eliminado, e até ele deseja que o tivessem feito antes que Adonis pudesse desabafar mais de suas frustrações. Duoka chega para impedi-lo. Ela súplica para que ele pare com sua fúria, pois ele já tirou a vida de muitos cidadãos deste império. Ela se pergunta se ele não fez o bastante e explica que não quer ver mais pessoas inocentes morrerem. A palavra o inocente o enfurece profundamente. Chocantemente, ele põe fim à vida do soldado bem na frente dela. Duoka comete um grande erro ao tentar dizer a ele que essas pessoas são inocentes, e isso faz com que ele perceba algo. Ele estava confuso, mas agora decidiu que, quer sejam radiantes ou não, todos os humanos são seus inimigos, sujeitos à exterminação, mesmo se forem prisioneiros. Duoka não mostra medo, no entanto, e diz a ele que Chloe não gostaria disso. Ela tola, continua a provocá-lo sobre Chloe, mas isso apenas o deixa ainda mais furioso. Ele lembra ela para não mencionar casualmente o nome de Chloe. Ele assume que Duoka está ali apenas para distraí-lo até a próxima onda de soldados chegar. É exatamente o tipo de coisa que os humanos fariam, pois eles sempre lutam sujo, assim como fizeram no passado. Ele tem certeza de que as bruxas não teriam perdido para os humanos se estes não tivessem usado truques sujos. Ele diz a Duoka para ficar fora disso, pois ela não sabe de nada. No entanto, Duoka sabe muito mais do que ele pensava. Ela declara que o nome dele é Adonis. Foi o nome que a maior bruxa do mundo deu ao seu amado aluno. Então, ela o choca até o âmago, afirmando que isso é conhecimento comum para bruxas como ela. Adonis fica em absoluto descrença por um momento. Ela começa a se apresentar, mas Adonis fica enfurecido novamente. Ele tem certeza de que ela está apenas brincando com sua mente e aponta que todas as bruxas estão mortas. Ele diz para ela nunca mais falar de bruxas, mas ela explica que sobreviveram às caçadas às bruxas com um turbilhão de emoções. Adonis pergunta com frustração por que eles sobreviveram. Por que eles não vieram salvar Chloe? Por que deixaram sua companheira bruxa morrer? Ela pede desculpas repetidamente e explica que todos estavam desesperados para escapar. Adonis, no entanto, não quer ouvir desculpas e lembra a ela que é tarde demais. Chloe já se foi. Do então o deixa incrédulo ao afirmar que Chloe voltará, eles a trarão de volta à vida. Adonis encara isso apenas como um insulto e se prepara para acabar com a vida dela por suas mentiras absurdas. Ela implora ele e explica que infiltrou o país para salvá-lo, a fim de trazer de volta a Chloe. Eles precisam das memórias dele e dela, precisam dele para ressuscitar Chloe. Adonis parece nem estar ouvindo mais enquanto convoca uma espada e continua afirmando
que vai acabar com todos. Vai acabar com ela e com qualquer pessoa que entre em seu caminho. Ele vai acabar com qualquer pessoa que o desafie e todos que falem de Chloe. Duoka decide que, se é isso que Adonis precisa, então ela dará sua vida de bom grado para satisfazê-lo. Ela diz que está apenas feliz por tê-lo conhecido. E Adonis é lembrado de quando Chloe disse exatamente essas palavras. Adonis desaba no chão, desabando em lágrimas. Sua busca incessante por vingança pausa por um momento, obscurecida pelo mais tênue vislumbre de esperança de trazer Chloe de volta. Adonis não tem certeza no que acreditar, mas está certo de que deseja desesperadamente Chloe de volta e pergunta a Duoka se isso é realmente possível. Ela o assegura que é. Duoka o instrui a ir com ela e promete que ele não está mais sozinho. Adonis, mudando seu foco de vingança para um agarrar desesperado à esperança, estende a mão para ela, apenas para ficar completamente atônito quando Duoka é atingida. É Echo e ele está apenas desapontado por não ter conseguido acertar ambos. Então, temos um vislumbre do passado recente, enquanto a cidade está sendo invadida. Drew está lá e ela só pode assistir impotente enquanto sua casa está sendo destruída. Seus vizinhos estão sendo mortos diante de seus olhos, mas fica surpresa ao ver que Maya ainda está viva. Maya não tem ideia do que aconteceu e explica que os humanos atacaram de repente. Doa não consegue entender, pois aponta que estavam se dando muito bem com os humanos até recentemente. Duoka quer ir para Hogwarts e magicamente resolver tudo de volta ao normal, mas Maya diz que não podem, e aponta que os humanos trouxeram uma máquina que suprime sua magia. Maya diz a Duoka para fugir e conta a alguém chamado Ofélia o que está acontecendo, pois ela talvez possa ajudar. Doa quer que Maya vá com ela, mas não parece perceber que Maya tem um grande buraco nas costas que se parece com o Grand Canyon, e provavelmente não conseguirá nem ficar de pé, quanto mais fazer uma viagem. Maya diz a ela como chegar à casa de Ofélia, e finalmente vemos a história de origem do grande boneco noturno que ela tinha na prisão. Maya não permite que o buraco enorme em suas costas impeça de fazer sua última apresentação, e usa um boneco para dizer a Duoka que ela é uma garota forte. Essa artista absoluta esconde a dor, aprofunda a voz e diz a Duoka para correr o mais rápido que puder, ninguém será capaz de alcançá-la, e ela estará lá antes que perceba. Duoka pega o boneco e começa a correr enquanto Maya se despede pela última vez. Ela sabe para não olhar para trás enquanto corre o mais rápido que pode, e os soldados encontram Maya para acabar com o que começaram. De volta ao presente, Adonis senta ao lado de Duoka depois que ela acabou de ser baleada, implorando para que ela não morra ainda e pergunta desesperadamente como pode trazer Chloe de volta dos mortos. Ela lhe diz algo sobre as bruxas que não conseguimos ouvir, mas ele precisa se afastar rapidamente, pois as balas caem sobre ela, cercada por soldados. A raiva de Adonis parece não ter fim, pois ele sente que estão brincando com ele. Ele acabou de receber a esperança de que Chloe poderia ser trazida de volta, mas não tem ideia de como fazer isso. Os soldados se preparam para encerrar a vida de Adonis, e o tolo Echo, que atirou na garota que ia ajudar, diz prematuramente a Yamamoto que Adonis está morto. No entanto, vemos que Adonis pegou sua caneta tinteiro e diz aos humanos para não ficarem convencidos. Os soldados apenas assistem enquanto Adonis prepara seu ataque, e só após alguns segundos decidem atirar. Eles atiram todas as balas que têm, mas é inútil, já que elas simplesmente ricocheteiam na barreira mágica de Adonis. Yamamoto consegue ouvir a luta de longe e não gosta do que está acontecendo. Quando Adonis termina de demonstrar seu poder, ele vira as balas contra os soldados e os derrota. Adonis nem mesmo sua uma gota enquanto acaba com todo o grupo, deixando apenas um sujeito careca. Aparentemente, Echo não apenas assistiu ao que aconteceu, pois ele decide que seria inteligente atirar em Adonis em vez de fazer um grande espetáculo. A bala não faz nada, e Echo fica chocado ao ver que Adonis a parou facilmente. Adonis usa sua magia de invocação de estilo escrito na bala que já é bastante grande e a torna muito maior. Somente agora Eo percebe que foi uma má ideia, mas é tarde demais, pois Adonis exige que ele morra e envie a bala gigante de volta. Atingindo Theia diante de Adonis já era ruim o suficiente, mas atirar em Adonis provou ser pior, pois Oda agora é apenas um par de pernas. Adonis chama todos os humanos de insetos impotentes e zomba deles por pensar que tinham alguma chance contra ele. Adonis fala com a pobre alma que deixou viva, questionando se os humanos realmente achavam que ele os deixaria viver em paz após matar Chloe. Todos assistem da sede da Arla enquanto Adonis declara que vai exterminar todos os humanos da face do planeta. Ele promete fazer com que eles sintam o desespero de Chloe. Yamato está completamente impotente neste ponto e apenas espera que Yuki possa cumprir sua missão a tempo. Em seguida, vemos Yuki admirando a joia da coroa da ciência que uma vez derrotou as bruxas. Uma vez ativado, eles serão capazes de suprimir a magia de Adonis. Então, descobrimos que Yamato é na verdade seu irmão mais velho. Felizmente para ela, esses lóbulos da orelha caricatosos não parecem ser uma característica familiar, mas ela espera que ativar a máquina a torne útil para o irmão. Yuki pressiona seus homens para começar, mas eles são interrompidos por uma das 4 agências nacionais do Império Ria, a diretora da Agência Nacional de Ciências, Theta. Ela afirma que sabia que o Beholder
robô de segurança cheio de energia apareceria e reconhece o quanto Yuki cresceu. Yuki fica chocada ao ver Teta lá, e vemos que, embora Yuki não tenha lóbulos da orelha proeminentes, ela tem sobrancelhas enormes. Teta não permitirá que eles ativem o dispositivo, e Yuki exige uma explicação. De volta à sede, Yamato ergue seu telefone ao redor de sua enorme orelha para receber uma ligação de Yuki, mas fica chocado ao ouvir que é na verdade Teta. Yamato diz a ela que não tem tempo para falar, pois estão numa corrida contra o tempo, mas ele escuta, pois o que ela tem a dizer é de vital importância. Ela explica que o tal fóton mágico não pode ser ativado. A ciência é o trabalho da humanidade que lança luz sobre o mundo. Eles aprenderam muito, mas ainda existem coisas que não entendem. Uma dessas coisas são as partículas emitidas pelo dispositivo. Ela lembra dele da doença desenvolvida pelos soldados que participaram das caçadas às bruxas há 10 anos, chamada doença da disfunção celular humana. Eles não podem afirmar com certeza, mas acreditam que essas partículas afetaram o corpo humano e este dispositivo mata as células. Yamato nunca tinha ouvido falar disso antes, mas Data explica que é porque eles esconderam isso. Infelizmente para os humanos estúpidos, não há mais bruxas para restaurar o ambiente natural. A atmosfera que teria purificado esses raios nocivos desapareceu, e a natureza caiu em desgraça. Agora, se um corpo humano fosse exposto a uma enorme quantidade dessas partículas, ele seria destruído. Yamato fica mais chocado do que nunca, pois agora percebe que isso pode ter sido a causa da doença do Imperador Go. Um rápido olhar de volta para a luta mostra Adonis rindo maniacamente enquanto ele facilmente para mais balas de mais soldados, e a mesma coisa acontece com eles. Eles estão rapidamente perdendo a batalha, e Yamato percebe isso. Teta diz a Yuki para voltar para a capital, mas ela sai correndo em direção ao dispositivo. Ela pensa sobre como não podem se dar ao luxo de se preocupar com doenças quando a ameaça da magia está diante deles e lembra como seu irmão deixou essa tarefa em suas mãos. Teta diz a todos para evacuarem e implora para que Yuki não ative o dispositivo, pois mesmo uma pequena exposição poderia ter grandes consequências. Yuki não está ouvindo nada disso, pois ela afirma que sua missão é de importância nacional e ativa desesperadamente o dispositivo na cidade. Adonis continua rindo como um maníaco, mas fica chocado quando sua magia é interrompida. Todos na sede veem que Adonis deixou cair sua pena tinteiro, e Yamato pergunta desesperadamente como Yuki está. Data diz a ele que não foi nada, mas vemos que ela e Yuki estão gravemente feridas enquanto Teta desliga o dispositivo. Yamato quer saber desesperadamente o que aconteceu, mas Teta lembra ele para se concentrar na tarefa diante deles. Ela questiona se Adonis realmente é alguém que eles não podem vencer sem suprimir a magia e pergunta se realmente deveriam estar tendo tanto problema contra ele. Ele lembra que seu dever é exterminar rapidamente aqueles que prejudicam o Império, e ela declara com muito orgulho que eles são Ria, o Império Indestrutível. Yamato fica inspirado e ordena que todas as unidades ataquem. Adonis parte em uma tentativa de pegar sua pena tinteiro, mas é tarde demais, pois os soldados já estão preparados para disparar. Uma Karen muito irritada se coloca na linha de tiro, furiosa com Adonis por prejudicar sua nação. Um prédio desaba entre eles e os outros soldados, mas a Karen não se importa e puxa sua lâmina térmica. Adonis se pergunta se finalmente vai morrer e não segura nada. Com um único golpe, ela arranca a cabeça de Adonis. Os outros soldados mal conseguem ver alguma coisa, mas eventualmente a garota emerge da fumaça com a cabeça de Adonis. Ela afirma que acabou com a aprendiz da bruxa. Todos celebram e ela é aclamada como uma heroína. Todos na sede também comemoram, e Yamato suspira aliviado. Ele elogia suas tropas, mas lembra a todos para não comemorarem ainda. Eles ainda precisam recolher o corpo de Adonis e confirmar os danos em cada área da cidade. Yamato é informado de que a soldado que acabou com Adonis é uma nova recruta dos soldados de infantaria blindada. Seu assistente quer investigá-la mais a fundo, mas Yamato diz para não se preocupar, pois é muito mais importante verificar como estão a diretora Teta e a vice-diretora Yuki. O Proudia muito determina que Teta estava certa e sua nação é forte. No entanto, vemos que Teta não foi forte o suficiente, já que seu corpo imóvel está sendo levado embora, assim como o de Yuki. Em seguida, vemos o Imperador Gota dando outro de seus discursos clássicos e lendários, com tubos parecendo sair de todas as partes de seu corpo para impedi-lo de parar de falar no meio da frase. Ele anuncia que a magia de alguma forma sobreviveu e as abomináveis bruxas ainda permanecem neste mundo. O menino que tiraram das mãos das bruxas 10 anos atrás foi libertado no mundo, e é o pior cenário possível. Vê Adonis, o prisioneiro de longa data e aprendiz de bruxa. Apesar de ser humano como eles, Adonis é um resquício do terrível mundo antigo, fascinado pela magia. Gota, que parece um carregador de USB nesse ponto, explica como seria se o suporte de vida precisasse de suporte de vida. Ele revela que está enfurecido consigo mesmo por permitir que Adonis vivesse, mas assegura ao seu povo lembrando-os de que o Império Reia é o pináculo do mundo, o poder da ciência que adquiriram e sua vontade de ferro. As tropas não se curvarão perante nenhum mal. Gota conclui seu discurso dizendo ao povo para se orgulharem por terem nascido humanos no Império
diarreia. No entanto, em uma escola aleatória, vemos uma garota assistindo ao discurso no HM-Tube. O professor reconhece que as coisas não têm sido fáceis, já que alguns de seus alunos morreram. Vemos que uma planta está em uma mesa em homenagem a um deles. A colega de classe pergunta por que o aprendiz da bruxa se aliou às bruxas se ele era humano, mas o professor não tem ideia. A aula termina, e ele provavelmente só quer sair dali. A garota ruiva é abordada por outra garota, que diz ter visto o que ela fez. A ruiva instantaneamente sabe do que ela está falando, mas se defende dizendo que foi uma reação normal àquela situação. A garota decide deixá-la em paz, mas a ruiva ainda espera que ela se jogue do prédio. A ruiva se chama Ari e vai até o local da destruição. Ela está furiosa com o Império por não fazer seu trabalho de proteger as pessoas, e vemos que ela era a garota cujo namorado estava implorando por ajuda. Ela hesitou em ajudá-lo e, no final, ela decidiu correr por sua vida, deixando-o se perguntando por que ela o abandonaria antes de ser esmagada. Ela se sente terrível por tê-lo abandonado, mas ainda pior por sentir atração física por um cara que usa magia. Um homem a surpreende, e ela pode instantaneamente dizer que ele está com o governo. Ela tenta apagar a foto que tem de Adonis, mas o homem diz a ela que está tudo bem e que ele guardará seu segredo. Ele aponta que o aprendiz da bruxa é o criminoso hediondo que causou um desastre, mas ele não entregaria ela. Arie pede desculpas e vai embora. Descobrimos rapidamente que o nome desse cara é Osgorgious, e ele é um cara duas caras. Ele faz uma ligação para dar a localização exata da garota. Ele explica que ela parece ter sido influenciada pelo terrorista e ordena que ela seja detida. Ele quer que o Bureau de Segurança Nacional decida o que acontecerá com ela, mas ele está certo de que ela será executada ou presa por traição. Ele exclama que inspecionar a área do desastre é bastante exaustivo, mas é informado que a verificação final está completa. Oz decide retornar à base e pede a uma garota chamada Charmy para lhe dar um abraço e um beijo quando ele voltar. Charmy está claramente irritada e pede ao chefe Oz que atenda ao seu pedido de transferência para que ela possa sair dali. Ela já teve o suficiente de trabalhar horas extras todos os dias e do chefe que abusa de seu poder e a assedia. Mudando de assunto, ela revela que uma análise incrível acabou de chegar e pede a Oz para voltar imediatamente, enquanto vemos que Adonis está lá. Ela revela chocada que o corpo que capturaram é falso, e vemos que Adonis acorda em outro lugar. Obrigado por assistir, eu sou Magem, inscreva-se e curte o vídeo para dar aquela força.